Olá, meus amigos. Eu decidi falar mais um pouco sobre esse tema tão importante e que tem afetado negativamente a vida de muitas pessoas, que é a preocupação. E se você tem percebido isso, a preocupação tem atrapalhado a tua vida, esse vídeo, neste vídeo eu tenho a intenção de te ajudar a te conduzir em uma reflexão que pode levar você a tomar novas decisões e daqui a pouco virar alguma chave que possa mudar isso, possa transformar isso. Você tem o poder para transformar e só você pode fazer isso. Claro que algumas pessoas podem te ajudar e o meu objetivo é justamente esse, é ajudar você a entender melhor esse processo, o que acontece contigo e te dar alguma dica no sentido de como isso pode ser transformado, como isso pode ser equacionado, resolvido na sua vida. Eu também, eu falo isso da minha própria vivência, vivi muito estados de preocupação. Às vezes, é claro, eu sou humano, às vezes eu ainda entro nisso, eu mergulho nisso, em preocupações desnecessárias, aquelas que não fazem sentido, e isso eu sei por experiência própria o quanto afeta, o quanto isso traz problemas, transtornos, cria dificuldades, obstáculos para a minha vida, e isso acontece, eu imagino, também na sua vida. Então, se a preocupação tem sido um causador de sofrimento, tem sido um fator limitante, tem provocado ansiedade, enfim, outros estados indesejados em você, muitas vezes te impede de expressar o teu melhor, te impede de alcançar os resultados que você gostaria e merece. Isso em qualquer área da vida. A preocupação ela tem comprometido, primeiro, o estado de humor da pessoa. A pessoa preocupada, ela não está no seu estado natural. E qual que é o estado natural nosso, do ser humano? Estado natural é o estado de tranquilidade, de paz, de alegria, de harmonia. E quando nós saímos desse estado natural, nós acabamos, né, criando problemas para a nossa vida, e nós acabamos comprometendo relacionamentos, nós acabamos tendo dificuldade de foco, de realização, nós acabamos perdendo a capacidade de enfrentar devidamente as situações que nós devíamos enfrentar de cabeça erguida, com coragem, com firmeza, e resolver aquilo que nós precisaríamos resolver. E daqui a pouco nós gastamos muita energia nos preocupando, e ao invés de gastar essa energia, de canalizar esta energia para a solução dos problemas reais que nós temos. Pois bem, então começando esse tema, o que é preocupação? Né? Preocupar-se é antecipar, é gastar energia com aquilo que ainda não aconteceu e que possivelmente a maioria das questões, das situações com as quais nós nos preocupamos, todas elas ainda não aconteceram, mas a maioria delas nem vai acontecer. Possivelmente nem vai acontecer. Então, preocupação é eu antecipar, eu antecipar os problemas, eu antever, eu me preocupar com aquilo que ainda não existe, né? Pré-ocupar, ocupar-se antecipadamente, gastar energia antes, né, em um momento anterior àquele que eu deveria realmente colocar essa energia quando a situação realmente surgir, se ela surgir. Pois bem, mas existe a preocupação normal. Preocupação é um recurso nosso, nós precisamos entender isso. A preocupação é um recurso muito útil, inclusive. Então a preocupação ela faz parte. Uma pessoa que se preocupa, que antevê, que antecipa os problemas, antecipação é poder, reação é fraqueza. Anthony Robbins falou essa frase. Antecipação é poder, reação é fraqueza. Então, a preocupação ela nos dá esse poder. A pessoa que se preocupa, uma preocupação chamada, considerada normal, é uma pessoa que tem responsabilidade. Ela quer antever, ela planeja, ela antecipa, antevê, para evitar que certas coisas aconteçam. Então isso nos dá uma conotação de responsável, nós estamos sendo responsáveis quando nós nos preocupamos com as coisas.
Isso demonstra que nós temos compromisso e nós estamos atentos e querendo fazer o melhor. Até aí tudo bem. Esta é a chamada preocupação normal. Quando eu faço um planejamento e eu procuro neste planejamento primeiro definir onde eu estou, para onde eu quero ir, definir metas, objetivos, um plano de ações, eu estou antevendo. E aí, mais do que isso, eu vou buscar identificar possíveis percalços, possíveis obstáculos, possíveis situações que possam comprometer aquilo que eu quero fazer, que possam me dificultar essa execução. Então, tudo isso é considerado, logicamente, a preocupação normal e até aí tudo bem. A preocupação ela faz sentido e ela faz toda a diferença, e a pessoa que não se preocupa, ela é uma pessoa irresponsável. Ah, não, eu não me preocupo com nada, eu deixo as coisas acontecerem. Isso tem a ver com irresponsabilidade, falta de compromisso, falta de comprometimento, pessoas que estão desatentas. Então, primeiro nós precisamos entender isso, que a preocupação é normal. Mas qual é o problema, então? Né? O problema é quando nós nos preocupamos com aquilo que não existe. Então, a preocupação é normal quando nós nos preocupamos com motivos reais. Ah, eu estou planejando algo e eu estou tentando identificar possíveis riscos, possíveis falhas, possíveis imprevistos que podem acontecer. Então, eu estou considerando, eu estou trabalhando aqui com situações reais, motivos reais. Ah, tem uma situação emergente que surgiu também, e aí isso me preocupa. Ok, eu tenho um motivo real. Olha, algo está acontecendo com a minha saúde, com a minha empresa, com o meu emprego, o meu local de trabalho, com meus relacionamentos. Então tem algo real acontecendo. Ou tem algum sinal, alguma evidência de que algo possa estar errado. Então esta é a preocupação normal. Algo que precisa ser resolvido. E aí, esta preocupação, ela tem como base, a preocupação tem como base o medo. Tem como base o medo. O medo de que aquilo dê errado, o medo de que aquilo não saia da forma que eu gostaria que saísse. Ok, só que este medo, na dose certa, na dose normal, ele me pressiona de certa forma para que eu me adapte a uma determinada situação. Então, o medo ele é uma forma de adaptação e também ele é um impulsionador. Olha, tem uma situação aqui que tem evidências, tem sinais de que algo está acontecendo, ou nos meus relacionamentos, seja conjugais, seja familiares, seja sociais, seja no ambiente de trabalho, com a minha equipe, com meus colegas, com o meu superior, com meus liderados, enfim, tem evidências, e aí isso me gera um medo de que algo pior vai acontecer, de que essa situação ela vá avançar para um nível, né, mais intenso, isso vai se intensificar. Então o medo ele é um impulsionador para que eu tome ação, para que eu faça alguma coisa. Então o medo, nesse caso, ele também é um recurso importante, fundamental e necessário para que nós ou nos adaptemos a uma situação, façamos algum esforço para nos adaptarmos a uma situação, talvez algo que nós não podemos resolver, mas nós vamos ter que lidar com isso. Então eu me preocupo com aquela situação, não consigo resolver ela. O medo, neste caso, que é a base da preocupação, ele me ajuda a me preparar para suportar aquilo, para me adaptar àquela situação. Ou então para me impulsionar a tomar uma ação e fazer as coisas diferentes. Agora, quando que a preocupação é anormal? É sobre isso que eu quero falar. Então nós não podemos confundir. Não, eu não vou me preocupar nunca. Não, a preocupação ela faz parte. Ela é parte do nosso sistema, ela é necessária para todos nós. Mas eu quero falar com vocês nesse vídeo sobre a preocupação anormal, a preocupação em excesso, quando me preocupo excessivamente. Quando uma pequena evidência, ao invés de eu identificar a preocupação ser aquele sinal de alerta que diz para mim, olha, aqui tem alguma coisa errada, algo precisa ser feito, e aí eu vou para a ação, saio da preocupação, vou para a ação, é quando eu começo a criar, mas será que não é pior ainda? Será que as outras pessoas não estão falando? Talvez uma pessoa falou algo, será que todo mundo está falando? Aí aquela tendência de generalizar, de aumentar as coisas, ao invés de eu ir lá verificar, identificar, olha, o que é que está acontecendo, clarear as coisas e resolver, aí eu continuo criando uma preocupação
emendando na outra, e aí eu começo a criar coisas e eu vou me exceder. Então essa preocupação em excesso. Ou então, de forma contínua. Eu de vez em quando estar preocupado, ok, é normal. Mas quando eu estou continuamente, de forma assim, praticamente todos os dias, eu quase sempre estou preocupado, então é uma preocupação em excesso, uma preocupação anormal. Porque, veja bem, assim como qualquer outro comportamento, nossa, a preocupação ela também, quando ela pode ser algo momentâneo, mas quando ela se torna contínua, ela se tornou um comportamento meu. Ela se tornou um padrão de funcionamento. Ou seja, eu me acostumei, eu viciei na preocupação e viciei, eu falo vício mesmo, porque eu posso ter viciado quimicamente na preocupação. E o que é viciar-se quimicamente? Eu me vicio, eu me vicio nos hormônios que são produzidos. Porque da preocupação brota ansiedade, estresse, aí vem adrenalina, cortisol, e daqui a pouco eu vicio nestes hormônios, e aí o meu sistema, a minha mente, o meu corpo está pedindo aquele hormônio, e a minha mente cria essa condição, ela busca algo, se ela não encontrar, ela inventa algo para me preocupar, porque eu estou habituado com a preocupação e mais do que isso, eu estou viciado na preocupação, então a minha mente responde ao que o meu inconsciente, que está conectado ao meu corpo, está pedindo. Então, se eu me preocupo de forma contínua, você possivelmente, se você se preocupa dessa forma, possivelmente você está viciado nos hormônios gerados a partir da preocupação, do estresse, da ansiedade, do medo. Então é dessa preocupação que eu estou falando. A preocupação é normal quando não tem motivos reais, evidências. Olha, algo aconteceu, a pessoa que você estava esperando atrasou, algo que deveria ser entregue para você agora, nesse momento, não acontece, aí você já começa a criar coisas. Uma resposta que alguém ia te dar e no momento que estava combinado para você receber essa resposta não aconteceu e daqui a pouco você começa a criar coisa, então a resposta é negativa, então a pessoa que eu estava esperando não veio, então algo aconteceu com ela, então um acidente aconteceu, algo. Esses pensamentos catastróficos começam a roubar a cena, começam a tomar conta da tua mente, quando na verdade existem infinitas possibilidades de situações que possam ter acontecido. E aí por que eu me agarro? Justamente as piores possibilidades. Então, quando isso acontece, aí eu estou falando da preocupação anormal, preocupação em excesso, sem evidências de que algo realmente está acontecendo. E se isso acontece com você, preocupação em excesso, as consequências vão ser ansiedade, estresse, e aí, em decorrência disso, uma série de situações vão ocorrer, como por exemplo, você vai ter dificuldade com relacionamentos, você não vai ser uma pessoa estável, equilibrada, aí você vai tratar as pessoas de outra forma, você vai estar mais irritado, menos paciente, está estressado, e aí você está sob a química do estresse, aí você vai ter dificuldade de foco, de entrega, de qualidade naquilo que você está fazendo, e como consequência final de tudo isso, a não realização, você não vai se sentir uma pessoa realizada se você vive preocupado. E como consequência ainda maior e geral, genérica, infelicidade. Vai ser uma vida mais infeliz, uma vida transtornada. E ainda eu falo de consequências físicas. O que acontece no meu físico? Se você vive preocupado, você vai se identificar com algumas dessas situações. Uma pessoa que se preocupa por muito tempo, de forma continuada ou de forma muito intensa, dores de cabeça, dores no corpo, gastrite, úlcera, problemas de saúde, problemas de pele, fadiga, cansaço, baixa imunidade. E essa baixa imunidade aí abre a porta para outras coisas entrarem. Situações indesejadas, enfermidades, enfim, resfriados, de toda a ordem, enfermidades de toda a ordem, por conta da baixa imunidade. Então são algumas consequências físicas, mas também vai provocar consequências emocionais, paranoias, aí você começa com delírios, começa com viagens
começa a colocar coisas na cabeça e acreditar tanto naquilo que para você aquilo vai ser muito real e na verdade não passa de uma paranoia, fobias. Daqui a pouco você vai ter medo de coisas que não tem explicação, medo que não faz sentido. Né? Você vai ter medo de um lugar, medo de um inseto, medo de uma situação. Isso tudo teve origem lá no medo, né? Que é o medo, os pensamentos de medo, pensamentos de preocupação. A ansiedade, ela é um sintoma emocional, né? Eu vou sentir, a minha emoção, ela vai estar descontrolada, desequilibrada e pode levar, claro, e leva a casos de depressão, nervosismo, irritabilidade é um sintoma emocional. E aí eu começo a fazer previsões negativas em relação a tudo. Aí tudo me parece difícil, tudo, já antes de começar, eu tenho a impressão que vai dar errado, e na verdade isso é só uma criação mental minha, não tem base real, não tem consistência nisso. Né? O estresse, aí toda aquela situação, a adrenalina no meu corpo, aí eu já afeto o meu sono, afeto, né, outras situações. E já vou ter dificuldade inclusive de me alimentar direito, de conversar com as pessoas, de me relacionar de forma tranquila e adequada, como deve ser, como é o estado natural do ser humano. E aí, claro que traz todo o sofrimento que, se você é uma pessoa preocupada, já conhece, já sabe do que eu estou falando. E falo ainda de consequências profissionais. A preocupação em exagero, gerando esses estados de ansiedade, de fadiga, de estresse, vão fazer com que você se torne menos produtivo, ou seja, vão trazer improdutividade para a tua vida. Falta de foco, desorganização, desestímulo. Daqui a pouco você perde a vontade, perde aquela paixão, aquele tesão por fazer, por trabalhar, por conviver, por ir para casa, por brincar com os filhos, por conversar com as pessoas. Se perde o encanto pela vida. Então eu estou falando de algo muito sério. A preocupação é algo que pode causar, né, estragos de dimensões assim inimagináveis. E aí daqui a pouco você começa a adiar decisões, adiar ações, procrastinar. Porque procrastinação, ela tem origem também, ela pode ter origem na preocupação excessiva. E aí daqui a pouco eu deixo de ser promovido, eu perco a oportunidade de fazer negócios maiores, melhores, eu perco clientes, eu perco relacionamentos, eu crio conflitos, eu vou, enfim, criar grandes e diferentes situações. Ou seja, os prejuízos eles são pessoais, eles podem ser sociais e também profissionais. Então, eu posso ter prejuízo diretamente na minha qualidade de vida, na minha saúde, no meu equilíbrio, no meu gosto, na minha motivação pela vida, enfim, meu encanto pela vida. Eu posso ter consequências sociais nos relacionamentos, daqui a pouco ter dificuldades, sou uma pessoa mais irritada, mais descontrolada, eu vou ter dificuldades, eu vou criar, né, problemas nos relacionamentos e vou ter também prejuízos profissionais. Isso é o que acontece se nós vivemos em um estado de preocupação. E como consequência geral, mais uma vez destacando, a infelicidade, o sentimento de não realização. Tá, tudo bem, agora eu entendi o que é preocupação, o que é que pode causar esta preocupação. Eu daqui a pouco estar tomando como real aquilo que ainda não aconteceu. A preocupação, ela tem a ver com algo que pode acontecer, que está lá no futuro. Então, se eu não tenho evidências reais, eu estou me preocupando apenas com possibilidades remotas que a minha cabeça criou e que vai se repetindo. Claro que a preocupação tem a ver com o futuro, mas ela tem muito a ver com o passado. Ela tem muito a ver com o passado porque daqui a pouco eu trago no meu inconsciente referências a partir de memórias associativas de outras situações que talvez no passado não deram certo, ou comigo, ou histórias que eu ouvi falar de outras pessoas. E aí eu me deixei impregnar por histórias, por narrativas negativas, fatídicas, de que é difícil. E aí eu instalei crenças em relação a isso. E aí eu tenho dificuldade em olhar para o futuro, porque mesmo que de forma inconsciente, eu imagino que esse passado fatídico, que eu ouvi tantas vezes falar sobre o quanto é difícil, sobre o quanto é sofrido, ou então daquilo que eu vivi,
eu tenho um medo que isso se repita, que isso vá acontecer no futuro. Então, como que eu vou resolver isso? Claro que eu preciso entender como isso é construído. Mas como é que eu vou entender isso? Então, a preocupação ela tem a ver com o passado, ela está diretamente ligada com o futuro, mas ela também está conectada com o passado. Com o passado no sentido de que esses pensamentos preocupados têm origem nas crenças, naquilo que eu acredito, naquilo que eu penso sobre mim, sobre as outras pessoas, sobre as outras situações, sobre o mundo. E como que eu vou resolver isso? Bom, primeiro observando o meu diálogo interno. Meu diálogo interno, o que é que tem no meu diálogo interno? Como é que eu converso comigo mesmo? Ou eu não converso comigo mesmo? Eu só ouço aquela voz do meu inconsciente e eu acato. Vem aquele pensamento automático. Então, a observação dos pensamentos automáticos. Os pensamentos automáticos, eles têm origem nas nossas crenças, no nosso inconsciente. Então, vem um pensamento automático. Em uma situação daquelas, olha, a pessoa teria que ter me dado uma resposta agora e ela não deu. E aí eu já começo a pensar, a resposta vai ser negativa, deu tudo errado. Bom, eu não tenho nenhuma evidência para pensar isso. Simplesmente o fato que aconteceu foi de não ter vindo a resposta no momento que ela deveria vir. Ou está demorando mais do que eu imaginava que ia demorar, pela minha ansiedade até, talvez. E aí eu já começo a criar. Então vem um pensamento automático. Se eu tenho essa tendência, ou até esse vício de me preocupar, de criar, né, de pensar catastroficamente, de ter os piores pensamentos, aí a questão, o início de tudo isso é questionar esse primeiro pensamento automático. Vem um pensamento, eu estar alerta, atento, e tomar uma decisão de olhar para evidências, de buscar evidência. Tá, tem alguma evidência? A pessoa que eu estava esperando está atrasada. E aí eu tento ligar, ela não atende, eu tento ligar, mandar mensagem, não envia. E aí, nossa, algo pior aconteceu. Pode ser que acabou a bateria do celular, pode ser que aconteceu alguma coisa no caminho, a pessoa ficou um pouco mais tempo, não sei. Mas vem logo um pensamento, e aí, se eu embarcar nesse pensamento automático, aí eu aumento esse estado de preocupação, e aí eu crio um monte de coisa, de repente a pessoa chega e nada aconteceu. Que é o que provavelmente muitas vezes aconteceu isso contigo. E aí, se eu observar esse primeiro pensamento automático, e me perguntar, tá, mas qual é a evidência de que algo ruim aconteceu? Não tem nenhuma evidência. Então calma, então espera. Espera, faz aquilo que pode fazer, aguarda. Então, se eu no começo eu não consigo acabar com a preocupação, mas se eu fizer essas perguntas para mim mesmo, se eu fizer esses questionamentos, se eu tivesse começar a ter um diálogo interno com maior qualidade, eu pelo menos vou diminuir a intensidade desse, porque eu começo a contrapor esses argumentos do meu inconsciente, que vêm pelo pensamento automático. Então, quando eu começo a diminuir isso, talvez na próxima vez, mais uma vez eu faço isso, eu começo a diminuir, daqui a pouco eu vou mostrando para o meu inconsciente que não é assim, que essa não é a verdade. Essa catastroficidade, isso não é verdade. Que existem outras possibilidades. Quem disse? Se algo aconteceu de ruim, de pior, bom, quando eu souber disso, aí eu vou ter que lidar com isso. Então, eu me basear em fatos. Então, essa conversa interna, esse diálogo interno, essa observação dos pensamentos automáticos, e não embarcar nesse primeiro pensamento, mas sim questionar ele. Tá, mas e não pode ser algo diferente? Pode ser que a pessoa simplesmente se entreteu, esqueceu. Pode ser que simplesmente ela esqueceu do compromisso. Ela esqueceu de olhar para o relógio, esqueceu da hora. Pode ser que acabou a bateria do celular. Pode ser que alguma coisa. Então eu considerar isso que há outras possibilidades. Então esse é um primeiro passo. Também eu diminuo a preocupação quando eu olhar para o passado e ressignificar o passado, ao invés de simplesmente dar vida àquelas experiências, àquelas situações negativas que eu tenho como negativas lá do passado. Se daqui a pouco eu olhar para elas e me perguntar, olha, situações que me fizeram sofrer, conflitos, separação, traições, sei lá o que aconteceu, frustrações, negócios que não deram certo, emprego que não deu certo, relacionamento que não deu certo. Se eu olhar para aquilo, se eu olhar para essas situações e, bom, o que eu pude aprender com aquilo? O que aquilo me trouxe de positivo? Em que aspecto isso me fez crescer? E entender que a experiência passada, ela já está no passado, ela já foi, ela já é daquele jeito. Eu posso apenas tirar lições diferentes do que eu tirei até hoje de lá.
Mas entender que as experiências futuras, mesmo que na mesma área, no mesmo âmbito, não necessariamente elas serão iguais. Porque o futuro ainda não aconteceu. Quem disse que será igual? No futuro igual o que aconteceu no passado ou parecido? Pode ser que vai ser algo maravilhoso, ou pode ser que tenha mais uma experiência que eu ainda não alcance, eu ainda não chegue onde eu quero chegar, porque eu tenho mais algo a aprender, a construir em mim, a edificar. Então, quando eu vejo a experiência como uma experiência apenas, e aí eu pego daquele passado que aconteceu, trago a experiência, trago o conhecimento, mas eu deixo aqueles resíduos, aqueles resquícios para trás. Eu deixo isso tudo para trás. Porque o passado já foi. O passado já foi. O futuro ainda não veio. Aí no presente, o presente é o campo. O passado tem as experiências, tem as informações, é aquilo que nós poderíamos chamar de biblioteca. Quando eu tenho as informações, eu tenho conhecimento sobre muitas coisas que aconteceram. O futuro, ele é apenas uma projeção, é apenas uma intenção, é um foco, é um objetivo. E eu não consigo atuar no passado, mudar o passado, eu posso mudar o significado do que aconteceu. Então, ressignificar é importante, mas eu não consigo mudar os fatos. O futuro eu não consigo ainda atuar nele, porque ele ainda não é, ele ainda não existe. Então, quando eu estou preocupado com o futuro, ou estou preso a lembranças, a amarras, situações do passado, eu estou exatamente em duas partes, em dois momentos do tempo que não existem. Um não existe mais e o outro não existe ainda. E aí, quando eu estou com a energia lá no futuro ou lá no passado, eu não estou com a energia, com o foco, com a ação no campo de cultivo, na terra, que é onde eu posso atuar agora. É aqui no presente, é aqui no campo, é aqui na terra que eu posso plantar algo diferente agora. E esse plantar vai fazer com que lá no futuro eu tenha frutos, eu colha frutos diferentes. No passado, não adianta mais na safra passada eu querer mudar ela. Ela já foi. Agora eu posso aprender com os erros. Eu posso trazer a semente, eu posso trazer alguma coisa de bom que eu consigo tirar lá do passado para plantar agora. Mas a minha energia, ela precisa estar, praticamente toda a minha energia, boa parte da minha energia precisa estar aqui no presente. Inclusive muitos estudos apontam que uma pessoa saudável, ela não passa mais do que 10% do seu tempo e não gasta mais do que 10% da sua energia olhando para trás, olhando para o passado. E é importante, eu preciso olhar. Por isso, 10% do tempo estima-se que é normal, que é necessário eu olhar para trás. 20% do tempo eu olhar para frente. Projetar o que eu quero, para onde eu estou indo, por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo agora, o que eu quero construir com isso lá no futuro. Então, 20% do tempo, olhar para frente. O que eu quero? O que eu preciso fazer? Agora, aí eu preciso voltar a minha energia. Então, pelo menos 70% do tempo e da minha energia, colocar aqui no campo, na terra, onde eu tenho a oportunidade. Agora, posso agora plantar. E se eu fizer isso, eu vou colher resultados diferentes. E quando eu consigo ficar no presente, bom, o que eu preciso fazer? Eu aprendi isso com o passado, tem coisas lá que eu preciso aceitar, que eu não tenho como mudar, mas eu aprendi, eu tenho lições importantes lá. Mas o que eu preciso fazer agora? E aí eu vou parar de me preocupar, por exemplo, a preocupação excessiva com o que os outros vão pensar. Eu estou lá no futuro, o que eles vão pensar. Bom, se eu trouxer isso para o agora, o que é que se eu fizer agora eu vou estar em paz, eu vou saber que eu estou fazendo o meu melhor, que eu estou colocando aqui em ação os meus princípios, os meus valores, a minha fé, aquilo que eu entendo ser o certo, que eu entendo ser o melhor, e aí eu vou agir com base nesses princípios, vou me preocupar com isso, em ser fiel aos meus princípios, não ao que as outras pessoas vão pensar. Então aí vem a diferença do caráter e reputação. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo agora, preocupado com a minha reputação, ou preocupado com meus princípios, com meus valores, com o meu caráter. Então, quando eu tomo consciência, não, eu estou em paz, eu vou estar em paz quando eu estiver alinhado com meus princípios, com o meu caráter, com os meus valores. E aí eu faço o que eu tenho que fazer nesse momento
E com certeza o futuro vai ser diferente por conta daquilo que eu vou fazer agora. Por conta daquilo sim que eu vou olhar lá para o futuro e projetar. Olha, eu quero chegar lá. Mas principalmente por conta do que eu vou fazer nesse momento. E aí também o que mais pode ajudar a resolver a preocupação? Eu tirar tempo para mim, tirar o tempo para ouvir música, para meditar, para minha oração, para cultivar a minha fé, tirar tempo de lazer, tirar um tempo para brincar, para rir, para conversar com alguém, para ter uma conversa agradável, para fazer algo que eu gosto, uma atividade que eu gosto. Hobbies, daqui a pouco eu cultivar uma planta, cuidar do jardim, eu cuidar de animais, eu brincar com as crianças, eu praticar algum esporte. Isso vai fazer com que eu foque no presente, no campo. E também algo que pode ajudar é fazer a lista de preocupação, é trazer lógica. A preocupação ela não tem lógica. E quando eu trago lógica para o meu dia a dia, para o momento, eu vou desfazer a preocupação assim como se derrete o gelo. Quando eu coloco água quente, o gelo vai se derretendo. Assim, quando eu ligo um ventilador e a névoa, a fumaça, ela vai se dissipando, porque eu coloco uma lógica. Essa lógica ela vai empurrar, ela vai desfazer, ela vai desmanchar a preocupação. E como que faz isso? Bom, fazendo uma lista de preocupações, pegando um papel e uma caneta, colocando no papel o que está me preocupando nesse momento. Olha, eu tenho a situação, essa está me preocupando. Aí qual que é a outra situação que está me preocupando? Trazendo realidade. Para ver se eu estou me preocupando com coisas reais ou se eu estou criando coisas. Bom, aí eu faço uma lista, daqui a pouco eu tenho 10 itens na minha lista. Aí eu vou me perguntar, o que mais me preocupa? Ah não, o que me preocupa é exatamente isso. Esta é a minha lista de preocupações, não tem outras. Ok, então se você fez sua lista de preocupações, olhe para cada item. Porque a preocupação, ela muitas vezes vem e por decorrência vai vir a ansiedade, ela vem de situações que eu deixo soltas, que eu não resolvo, de decisões que eu não tomei, de ações que eu não fiz, de coisas que eu faltei, que eu errei, que eu deixei para trás. Então, quando eu faço essa lista, o que eu vou fazer para resolver essa primeira situação, o primeiro item da lista? Tenho o que eu fazer? Tem como eu resolver? Está sob meu domínio? Está sob meu controle? Ok, então quando é que eu vou fazer? Dê um encaminhamento para isso. Agenda isso e faça. Aí vai para o segundo item da lista. O segundo item eu não tenho como eu resolver, mas eu posso influenciar para que seja resolvido. Eu posso conversar com alguém, eu posso pedir ajuda, eu posso fazer algum movimento. Então faça o movimento. Coloque na agenda quando você vai fazer o movimento. Aí talvez tenha alguns itens da lista que você nada pode fazer. É algo que te preocupa, mas que você não pode mudar e nem influenciar. Então o que você vai fazer com esse item? Trabalhar a aceitação. A aceitação. Bom, isso aqui então eu não tenho o que eu fazer, eu não adianta me preocupar. A preocupação ela não resolve o problema. Eu pergunto para você, alguma vez a preocupação já resolveu o problema para você? Não resolveu, não resolve, não vai resolver. Então tem situações que eu não tenho controle e aceitar que na vida nem tudo nós temos controle, nem todas as situações nós temos controle, inclusive muitas nós não temos. Aceitar isso é entrar no fluxo da vida, é entender um pouco da dinâmica e como a vida funciona. É direcionar, é canalizar a minha energia para aquilo que eu posso resolver e trabalhar a aceitação daquilo que eu não posso resolver. Então é uma tomada de decisões. Resolver a questão da preocupação implica em tomada de decisões. Tome decisões, haja, e aí você vai ver que aos poucos a tua preocupação vai diminuindo. Mantenha-se atento ao diálogo interno, observe os pensamentos automáticos. Tem o pensamento automático, depois tem o pensamento consciente. O automático eu não consigo frear, mas eu posso, a partir do automático, colocar pensamentos conscientes. Eu vou trazendo lógica. Tá, mas tem lógica isso? Tem evidência? Ah, não tem, então é coisa da minha cabeça. Então, peraí, eu estou criando coisas. E aí diga para você mesmo, eu não vou me preocupar com isso. Diga, faça afirmações, tome decisões. Aí entra a PNL, Programação Neurolinguística. A programação, então nós somos programáveis e reprogramáveis. Programação do nosso sistema nervoso através da linguagem. É o significado da programação neurolinguística. Então, quando eu afirmo, eu estou usando a linguagem para fazer a reprogramação do meu sistema nervoso, da minha mente inconsciente,
que é a base de funcionamento do meu sistema nervoso. Então faça afirmações. Olha, a partir de hoje, faça afirmação agora. A partir de hoje, eu vou olhar diferente para a minha vida e vou construir um ambiente que neutralize, que me imunize da preocupação. Eu vou fazer isso. Aí você identificou um pensamento automático? Olha, eu não vou embarcar nesse pensamento, não tem evidência. Qual é a evidência? Converse contigo. E, claro que a situação ela você não tem mais controle, você já está num nível muito profundo de preocupação, de ansiedade, enfim, você precisa de ajuda profissional, logicamente, né? Ajuda psicológica, profissional, de um acompanhamento mais de perto. Mas, mesmo assim, essas dicas podem ser importantes. O antídoto, aquilo que vai combater, que vai neutralizar, que vai diminuir, que vai, daqui a pouco, até resolver essas situações de preocupação, eu poderia chamar de sabedoria. Entender um pouco mais de mim mesmo, me perguntar como que eu me percebo, mudar a percepção que eu tenho em relação a mim mesmo, a minha própria identidade, reconhecer o meu valor, me perdoar, me aceitar, me acolher, me abraçar, buscar resgatar a confiança em mim mesmo, identificar como é que eu estou percebendo o mundo à minha volta. Eu percebo que o mundo é um campo de dificuldades, é um campo de desafio, um campo de desgraça, então eu preciso olhar diferente, ressignificar essa minha percepção, mudar a minha percepção sobre o mundo, entender que aí tem um monte de oportunidades e tem situações que, claro, que podem acontecer e que vão acontecer, que eu preciso lidar com elas. Isso faz parte da vida e faz parte do nosso crescimento. Só no desafio é que nós crescemos. Mar calmo não faz bom marinheiro. Então a vida às vezes precisa agitar para que justamente eu fique atento, para que justamente eu encontre a força, eu desenvolva minhas habilidades para lidar com isso. E se tiver tudo bem, muitas vezes eu não vou ser provocado e eu não vou crescer nesses aspectos. Como eu olho para o meu passado, então essa é uma questão de sabedoria, desenvolver essa sabedoria, de extrair o melhor do meu passado, de deixar para trás aquilo que foram fatos, mas fatos já passados, que não existem mais. É um tempo que não existe mais. É uma experiência que não existe mais. Só tem as marcas em mim. E essas marcas eu posso, daqui a pouco, mudar, ressignificando. O que eu aprendi? O que eu posso aprender com isso? Acolhe isso e segue em frente. Outra coisa, para onde eu estou direcionando a minha energia? Estou muito preso ao passado. Estou pensando demais naquilo que aconteceu. Estou muito preso ao futuro. Muito na ansiedade, muito no medo do que pode acontecer. Então eu estou colocando energia no lugar errado. Eu tenho que colocar energia no campo, na terra, no momento presente. Plantar. Se eu plantar agora, o futuro, pela lei da natureza, eu vou colher. Construir mais certezas, mais convicções. Alinhar-se com os teus valores, teus princípios. Trabalhar bases mais sólidas para a nossa vida. E entender, construir todas as certezas que eu puder, mas entender que a vida não tem só certezas, ela tem incertezas também. Então, quando eu compreendo isso, que a vida ela também tem incertezas e eu aceito isso como normal, a minha vida vai mudar completamente por consequência disso. Então, tome a decisão, mude esse estado, diminua e, de preferência, acabe com essas preocupações desnecessárias. Mantenha apenas aquelas necessárias que te mantêm alerta, consciente, comprometido, uma pessoa e responsável por aquilo que você está fazendo. E vamos lá cumprir o nosso propósito, nossa missão nessa vida. Espero ter contribuído contigo com esse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço e eu desejo que você realmente transforme a sua vida, pelo menos em algum aspecto, em alguma vírgula, a partir deste conteúdo.